Olá, querido irmão, querida irmã da PIBIT. Que Deus abençoe você, quando você estiver e aonde você estiver. Hoje, gostaria de seguir as nossas reflexões no Evangelho de João. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, do verso 35 ao 51. No primeiro dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para eles e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre. "Onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: "Encontramos o Messias, isto é, o Cristo." Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: "Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José." "Nazaré?" exclamou Natanael. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Venha e veja, você mesmo", respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: "Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro." "Como o Senhor sabe meu respeito?" perguntou Natanael. Jesus respondeu: "Vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse." Então Natanael exclamou: "Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel." Jesus lhe perguntou: "Você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa." E acrescentou: "Eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Bem, aqui nós temos a chamada dos primeiros discípulos e tem 2 coisas que me chamam muito a atenção. A primeira delas é quando João Batista diz para 2 de seus seguidores, aponta para Jesus e fala: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E eles vão e seguem aquele homem, e Jesus olha para eles e pergunta: "O que vocês estão querendo comigo?" Isso me faz me perguntar também o que eu procuro em Jesus. O que você tem procurado em Jesus? Hoje, na televisão, em alguns canais, parece que a gente tem essa impressão que as pessoas estão procurando Jesus por alguma bênção, alguma cura, alguma promoção, um enriquecimento, uma bênção na área financeira ou coisas desse tipo. O que você tem procurado em Jesus? Jesus faz essa pergunta para os discípulos e aí eles respondem que querem ver onde Jesus mora, onde Jesus habita, e acho que acima de tudo ver também como Jesus vive. Jesus chama eles: "Venham e vejam." Assim também faz comigo e com você. Chama você para que sigam. Não adianta no Evangelho nós ficarmos com a experiência de segundos. Não adianta só João Batista ter apontado e falado: "Aquele é o Filho de Deus", sem que aqueles 2 discípulos começassem a seguir a Jesus. No Evangelho não há experiência de segunda mão. Para conhecer a Jesus, você tem que fazer como aqueles 2 outros discípulos. Não ficar só no que os outros disseram, mas seguir realmente a Jesus Cristo. Outra coisa interessante que eu noto nesse texto é quando Filipe fala para Natanael que encontrou o verdadeiro Messias. Só que aquele Messias tem um problema: ele veio de Nazaré. E aí Natanael fala: o que pode vir de Nazaré? Uma aldeia pequena, uma pobre, sem significância nenhuma, que poderia vir de lá. Mas aí quando chega perto de Jesus, Jesus fala: "Te vi debaixo da figueira, está aí um verdadeiro filho de Israel, um homem íntegro." E daquelas expressões: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Jesus fala: "Você é o Rei de Israel, o Filho de Deus." Que mudança drástica. E Jesus ainda fala assim: "Olha, você está acreditando por causa disso? Você vai ver coisas maiores. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem." E aí Jesus faz eco aqui àquela história lá de Jacó. Você lembra que Jacó, quando foge do seu irmão Esaú,
Ele constrói o lugar onde ele dorme, e aí vem uma escadaria do céu e tem anjos de Deus subindo e descendo. Ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Cristo está dizendo que ele é a verdadeira Betel. É ali onde Deus mostra o seu poder e habita. É em Jesus. Em Jesus encontramos Deus. O que você procura em Jesus? Se você está procurando a Betel, a casa de Deus, você está procurando a presença de Deus, é em Cristo Jesus que você vai encontrar. E assim como Simão, Jesus pode mudar o seu nome também. Mudou o dele para Cefas, mas Jesus quer transformar a situação que você se encontra em seu coração. A situação que você se encontra perante Deus. Porque onde Cristo está, há transformação. E é por isso que eu quero orar nesse momento. Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome nós oramos. Te pedindo, Senhor, para que nós não tenhamos experiências secundárias, de segunda mão, contigo, mas que nós possamos Te seguir verdadeiramente e contigo aprendermos. Que saibamos que o Senhor é Betel de Deus, que o Senhor é onde Deus veio habitar e onde mostra a sua presença. E assim como transformou o nome de Pedro, transforma a nossa situação de pecadores para filhos e filhas de Deus através da sua obra. É em Teu nome que nós oramos. Amém.